gerou um mapa que a gente chama de vulnerabilidade e potencialidade, é um índice um indicador de ação antrópica, de pressão antrópica nos recursos hídricos. Então, como já era esperado, nessas partes roxas é onde ocorre a maior pressão nos recursos hídricos, que claramente, né, a gente pode perceber que estão nas áreas mais urbanizadas e impermeabilizadas. Só para ilustrar um pouquinho esse equacionamento, então esse mapa síntese, ele envolve uma equação, né? Então, o cruzamento da fragilidade social dividido pelas áreas verdes, que a gente entende então que as áreas verdes, né, o potencial de cobertura vegetal, ele atenua, ele reduz a pressão nos recursos hídricos, multiplicado pelo mapa de fragilidade hídrica. E aqui, de forma só ilustrativa, eu mostro o avanço, né, da equipe de geoprocessamento e de espacialização que trabalhou nessa produção de diversos mapas, mais de 30 mapas novos, né, no plano de recursos hídricos, e que serviu de base também para o plano do verde, né. Entrando rapidamente no prognóstico, que rio queremos, né, quais seriam os cenários esperados para 2025, também de forma resumida, os produtos, né. Aqui, apesar de poucos mapas, mas a gente focou em fichas informativas para as 30 bacias, microbacias, divididas em campinas, e uma que serviu como um tutorial, né. Então, são 2 páginas que dão um raio-x para cada microbacia de Campinas, né, de maneira geral, como é que está a situação em relação a cada uma, principalmente apresentando esses indicadores que foram criados. Então, assim, a gente fecha o diagnóstico com esses 3 indicadores, né, um de pressão antrópica e 2 relacionados às áreas verdes. Então, uma relação da cobertura vegetal dentro das áreas de APP legal, né, e a quantidade de vegetação dentro em relação à área da microbacia. Porém, o grupo de trabalho não se conformou, mesmo não sendo de gerência e autonomia direta do município, a gente não gostaria de publicar um plano sem informações de qualidade e quantidade, né? E mesmo não tendo informações diretas, né, de qualidade e quantidade, a não ser as que a CETESB e a rede telemétrica já tinha em Campinas, a gente criou-se indicadores indiretos para complementar o plano. Então, um indicador indireto para quantidade de recursos hídricos, onde foi usada uma metodologia do DAE, né, de vazão regional. Então, se definiu a vazão de referência, com base na área da microbacia e da precipitação média. Um indicador de qualidade, né, uma metodologia do PCJ, para indicar as cargas, né, orgânicas de esgoto doméstico que estava sendo lançado nessas microbacias, comparando com o enquadramento dos corpos d'água. E mais 2 indicadores físicos, né, a fisiografia, para indicar regiões de potencialidade de produção de água, e uma que é praticamente o inverso, né? Então, a gente queria mostrar onde tinha um potencial muito grande de produção de água e aonde existia uma pressão grande nos recursos hídricos que poderia acarretar, né, na perda, né, dessa malha hídrica, dessa densidade hídrica por fatores físicos e também pelas questões de impermeabilização.
Para cruzar tudo isso, né, o geoprocessamento, a análise multicriterial, ela é bem bacana, né, mas ela não consegue cruzar tudo. Então, a gente usou o método SWOT, né, para gerar os cenários. Então, para fazer uma junção de indicadores do ambiente interno, onde a gente tem a gestão, o município tem gestão, e dos ambientes externos, né, que não depende só da gente, né, que foge da autonomia do município. Então, aqui está um pouco mais claro o que compete ao município, os indicadores e esses externos, e com a definição de parâmetros e de ponderação, se criou um mapa, né, de avaliação estratégica, da onde estavam, de condições de cada microbacia. A azul seriam condições favoráveis, onde os pontos positivos, né, no ambiente favorece pontos positivos tanto no ambiente interno como externo, então pontos fortes e oportunidades. E o vermelho é a pior situação, onde tem a tendência dos pontos fracos, tanto no ambiente interno quanto no externo, na questão, então, as ameaças no ambiente externo. Está demorando para mim para passar aqui o slide. Então, é gerado o cenário para 2025 ideal e possível. O ideal, ele é quase um cenário impossível. Por quê? Ele prevê, além das condições nos próximos 10 anos de universalização do saneamento e da erradicação de ocupações irregulares pelo Plano Municipal de Habitação, que ele é bem factível, mas o que eu digo que é impossível é que nessa projeção a gente considerou a recuperação de 100% das APPs. E a gente sabe que isso é praticamente impossível, que tem condições que são praticamente irreversíveis. Um exemplo claro, por exemplo, é as APPs da Orozimbo Maia. E aonde eu vou focar mais é o cenário possível, né, que é nossa meta aí para trabalhar. Então, considerando de forma integrada o plano de recursos hídricos com os demais planos, então a universalização do saneamento básico, o plano de habitação com a erradicação das ocupações irregulares, que no levantamento é o que mais impacta os recursos hídricos, né? Então as ocupações irregulares, além dela não ter coleta de esgoto e muitas vezes de lixo, né, ela ainda está localizada normalmente dentro dessas APPs, né? E as metas de recuperação de área degradada, de reflorestamento, do Plano do Verde, que são mais factíveis. Mesmo assim, né, não vai ficar tudo azul, né? A gente ainda, né, tem questões de relações externas, né, que tem que ser, né, equacionadas, e outras alternativas, né, para melhoria de gestão, que vão ser estudadas agora na revisão do plano. E, por fim, os programas e ações, né, também de forma ilustrativa os principais produtos, né. Temos 7 programas, né, 2 não são de competência e gerência da Secretaria do Verde, um é da vigilância, é do pessoal da saúde, que teve uma parceria muito grande com a gente, igualmente com a Sanasa, né, que levantou informações, então, de leptospirose, extossomose e febre maculosa, né, que tem relação aí quase que direta com os recursos hídricos, e a Sanasa no plano de segurança da água. E, como apontado a necessidade de um programa de monitoramento de recursos hídricos,
que trabalha em conjunto com o programa de reuso da água, que também estava no pacote lá das 12 ações, e trabalhou nessa esfera, principalmente a regulamentação dos parâmetros de reuso de água. O PRENAC, um programa de recuperação de nascentes e áreas ciliares, que hoje está inserido em duas vertentes, né? Na área rural está no PSA Água, que a gente vai ver já o que é isso, né? Um programa de pagamento por serviços ambientais, não pode confundir com o Plano de Segurança da Água, apesar da sigla ser igual. E nas áreas urbanas está muito vinculado com o Plano do Verde, né? E no programa de parques lineares, e na área rural, junto com o Plano do Verde, em corredores ecológicos. Aqui uma visão mais geral desses planos, juntamente com o 7º programa, né, que é um programa de integração de alto escalão, que envolve os principais atores, secretários e presidentes, né, das pastas que têm gerência nos recursos hídricos em Campinas. E aqui eu já extrapolo o plano para falar de resultado e já chamo até de política municipal. Então, como discutido no workshop, o plano ele contribui então para o planejamento do município como um todo, e aqui eu levanto um desses itens, né, que eu vou falar um pouquinho das diretrizes ambientais no cadastramento de gleba, e outras ações específicas de recuperação e conservação dos recursos hídricos, envolvendo de maneira geral, né, trabalho integrado dos 4 planos ambientais, juntamente com a política municipal de meio ambiente, que foi também sancionada há pouco tempo, né, poucos meses na Câmara. Não sei, todos devem saber que para empreender em Campinas, para você implantar qualquer empreendimento, essa área tem que ser cadastrada, né? É um processo, né, gerenciado pela CEPLURB, né, onde, é claro, de forma integrada com o plano diretor, uso e ocupação do solo, vão ser levantadas de diversas diretrizes. Então, ela basicamente passa por 2 secretarias. Então, o DIDC, né, um departamento de informações e diretrizes cartográficas, começa a análise, né, questões, né, de perímetro, quarteirão, código cartográfico, invasão de áreas públicas, macrozoneamentos, e depois vem para a Secretaria do Verde, onde a minha coordenação levanta todas as informações ambientais, diretrizes ambientais, e depois o Departamento de Planejamento também da CEPLURB finaliza esse cadastramento de gleba, né, com questões de diretrizes viárias e outras informações. Após o cadastramento, o empreendedor, né, se for do interesse dele, submete à CEPLURB também, e aí é quase que exclusivo do urbanismo, um pedido de análise prévia. Então ele põe o projeto dele dentro dessas diretrizes ambientais, ele tem que respeitar as diretrizes ambientais. A coordenação que eu estou hoje também se manifesta nessa análise prévia, né, para falar se foi respeitada as diretrizes ambientais no cadastramento. Finalizando, então, a análise prévia, inicia-se o licenciamento ambiental da obra, que pode ser municipal, dependendo da complexidade, mas na maioria das vezes, quando é loteamento, isso vai para o DRAPOAB, para o Estado. E daí, o licenciamento ambiental também se manifesta através da Secretaria do Verde, através do ETM, do Exame Técnico Municipal. E aí finaliza-se o empreendimento com os termos de compromisso. Se for loteamento, a publicação de um decreto de aprovação e alvará de execução e a entrega das obras. De forma muito rápida e só ilustrativa, então, todas essas informações novas que foram levantadas e espacializadas no plano de recursos hídricos, também no plano do Verde, contribuiu bastante para a análise do cadastramento. Então, aqui em vermelho, por exemplo,
é o perímetro da gleba que está sendo analisada, e aí existem diversas, né, dezenas de camadas que a equipe de diretrizes ambientais vai analisar, né, como a parte de hidrografia, APP, suscetibilidades à inundação, parte de vegetação natural, parque linear, e inclusive bens tombados e áreas envoltórias, e diversas outras, comunidade de conservação e por aí vai. E, por fim, alguns programas específicos, não só de recursos hídricos, como eu falei que a gestão da água ela é integrada e permeia várias outras áreas de planejamento, né? O Plano do Verde, eu destaco parques lineares, né? O de recursos hídricos, o programa de PSA Água, né? Pagamentos por serviços ambientais, e de saneamento, o saneamento rural, integrado com diversos instrumentos da Secretaria do Verde, como o Banco de Áreas Verdes, que hoje é o principal instrumento para restauração florestal em Campinas, o PROAMB, nosso Fundo de Meio Ambiente, que financia diversas ações ambientais, e a mais nova Junta Administrativa de Valoração Ambiental, que está contribuindo bastante para direcionamento de termos de ajustamento de conduta para financiar projetos também, né, ambientais nas áreas rurais e urbanas de Campinas. Então, todas as ações do PSA e de saneamento rural estão também de forma bem transparente no nosso portal geoambiental, né? A gente tem mais de 100 propriedades que já receberam ou estão recebendo algum tipo de incentivo ambiental, seja ele monetário ou não. E quando eu falo não monetário, é plantio intermediado, né, pelo Banco de Áreas Verdes, ou doações de sistemas de tratamento de esgoto, né? Estamos avançando também para medidas de conservação do solo. De forma geral, a gente já teve, né, mais de 110 mudas plantadas nas áreas rurais, né, e estamos com 17 propriedades vinculadas diretamente nos editais de PSA. Né. As duas principais que já recebem, inclusive, recurso monetário há mais de 2 anos, que é do edital de 2017, são essas duas propriedades, né, uma muito pequenininha, com 2 hectares, né, na região sul de Campinas, né, descampado, reforma agrária, e a outra, Joaquim Egídio, na APA, né, ali na zona de proteção de mananciais, que é uma área de 103 hectares. Essas são a distribuição das novas propriedades que entrou no edital de 2018 e começa a receber esse ano. Né? Já estamos concluindo os relatórios semestrais para começar a fazer os primeiros pagamentos. De maneira geral, então, o primeiro edital, só 2 propriedades. O edital de 2018, apesar de a gente ter inscrito 20 propriedades, só se habilitaram, né, avançaram por questões, né, da avaliação, né, e aí envolve desde matrícula do imóvel até aceite do projeto. Estamos com 15 propriedades. De maneira geral, isso dá 36 nascentes que estão sendo recuperadas, quase 100 hectares de APP que vai ser recuperado pelo programa, num total geral aí de 500 hectares de área da propriedade. Todo o trabalho do PSA e do saneamento, ele é feito com oficinas de capacitações. Nas oficinas de PSA, a gente trabalha com oficinas por lançamento de edital. Então, já 2 editais lançados com 2 oficinas, uma no Sindicato Rural de Campinas e outra no sítio Vale das Cabras, mais